Chegou o momento do quadro Saúde, agora oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba. Estamos aqui com o urologista, doutor Rogério. Muito boa noite, Rogério. Boa Tudo noite, bem? Boa noite. É sempre um prazer estar aqui no programa de vocês. A gente que agradece aqui a sua participação, sempre é muito importante, o público participa conosco aqui, é muito informação aí, uma boa informação para o nosso público, viu, Rogério? É muito importante mesmo para a população trazer novas informações, trazer novas dicas, né? E nós estamos sempre às ordens aí para tentar sanar as dúvidas aí. É sempre um prazer estar aqui com você. Joia. Olha, você vai poder participar conosco, 2534-1234. Pode mandar o WhatsApp também, 019 99141 1048, é o WhatsApp do programa Piracicaba Agora. Você pode participar conosco. Manda aí sua pergunta, pode fazer sua pergunta, fique à vontade, tá bom? Vamos começar já falando a questão da saúde do homem, né? A importância que é você estar aí junto ao seu médico, fazer a visita. Doutor Rogério, o que acontece com os homens que, à medida que vão envelhecendo, graças a Deus está mudando, mas devagar ainda, eles evitam ir ao médico? Aquela velha história que vem passando. O meu pai dá um trabalho para ir ao consultório. A gente tem que insistir. Aí vem irmã de São Paulo, vem irmã do centro, vem todo mundo aqui para tem que ir no médico, fazer os exames. Está mudando isso, doutor Rogério? Queria que você falasse um pouquinho para o público de Piracicaba. Pois é, de uma maneira geral, o público feminino é um pouco mais precavido em relação às doenças. De uma maneira geral, as mulheres buscam a prevenção de maneira um pouco mais fácil, com maior facilidade. Os homens têm um pouco mais de relutância em procurar o médico, principalmente se for fazer uma prevenção. Principalmente se ele estiver dentro daquela ótica, não estou sentindo nada. Sim. Apesar disso estar mudando ultimamente, né, os homens mais novos, a geração mais nova, isso está um pouco menos ocorrendo com menor intensidade. As pessoas, os homens um pouco mais de idade, mais antigos, nossos avós, têm muita dificuldade ainda, têm um tabu em procurar os médicos. Às vezes o paciente chega no consultório até com uma certa arrogância, dizendo que ele tem 80 anos e que nunca precisou ir ao médico, né? Então ele chega lá dizendo, olha doutor, eu tenho 70, 80 anos e graças a Deus eu nunca fui ao médico, né? Na verdade, infelizmente, nunca procurou um médico. Né? Então, isso faz parte da cultura masculina, né? Daquela cultura de que se não estiver precisando, se ele não achar que está precisando, que ele não está adoecido de fato, ele não vai procurar ajuda. E nesse ponto a mulher é bem mais precavida, se previne muito melhor, né? Nós temos os exames de Papa Nicolau, os exames de mamografia disseminados junto ao público feminino há muito mais tempo, não é? Com uma aderência muito maior. E o nosso público, né, o público masculino, vem melhorando isso, mas ainda de maneira gradual, de maneira lenta ainda. Perfeito. Ainda falando sobre a saúde dos homens, né? Há doenças silenciosas. O Rogério vai destacar algumas aqui, por isso que tem que ter a prevenção, prevenir, ir regularmente ao médico, fazer os exames de rotina. O meu sogro, 86 anos, ele fez todos os exames, aliás, todo ano ele vai ao médico fazer os exames, graças a Deus, tudo ok. Mas isso daí é uma maneira de você controlar, né? Às vezes você tem uma diferença ali no exame de laboratório, e aí você vê que essa diferença você pode tratar com uma reeducação alimentar, por exemplo. Então, é de suma importância. Diga, dona Maria, o que chegou para nós aí? Neto, doutor, boa noite. Doutor Rogério tem pergunta aqui já pelo WhatsApp. A dona Cleide, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para o senhor ler também aí atrás. Olha, a dona Cleide, ela diz, boa noite, tenho um filho especial. Qual o procedimento que eu devo tomar com ele? Ele está com 18 anos hoje, doutor. Tá. Bom, um paciente especial com 18 anos, a propedêutica urológica que se tem a fazer com ele é mais ou menos o mesmo rito com qualquer outro adolescente da idade dele, né? Correto. Precisa levar um consultório, fazer um bom exame, tanto da região peniana como da região testicular, né? Solicitar um exame de urina, alguns marcadores bioquímicos séricos, isso é exame de
sangue, né? Um ultrassom de rins e vias urinárias para dar uma geralzinha nele, né? Para dar fazer um apanhado geral, se ele não tiver queixa específica. E segue mais ou menos o ritual dos exames da propedêutica do que é feito para o paciente não especial nesse caso, né? É um menino novo, não é para ter outras doenças, né? É assim mais de maior morbidade, de maior mortalidade. Então é aquele mesmo aparato que nós faríamos para um outro adolescente da mesma idade. Exame testicular, exame de pênis, um ultrassom de rins e vias urinárias e alguns exames de sangue, né? E um exame de urina. Perfeito. Estamos ao vivo aqui, o Dr. Rogério, urologista do Hospital Fornecedores de Cana. É o quadro Saúde Agora, que há 5 anos traz a informação e tirando as dúvidas da nossa população. Tem telefone? Alô, boa noite. Boa noite, é o Simão do Gilda, né? Tudo jóia? Pois não, pode fazer sua pergunta, fique à vontade. Minha pergunta é que anda, já faz tempo me dando vontade de beber muita água, e só que alguns minutos ou segundos depois eu já sinto vontade de ir no banheiro urinar. Eu queria saber se isso é normal. Perfeito, então, obrigado pela participação. Olha, Simão, a vontade, a necessidade de ir ao banheiro é dependente da quantidade de líquido que você ingere, não é? Agora, se você perceber que essa vontade de ir ao banheiro está desproporcionalmente aumentada em relação daquilo que é o normal, não é? Tem pessoa, por exemplo, que se queixa de ir ao banheiro de 15 em 15 minutos, de meia em meia hora. Isso não é normal. Isso não é normal. A patologia mais comum que dá isso, nós dizemos isso aqui com uma certa frequência, é a tal da bexiga hiperativa. É aquela condição em que a bexiga começa a ter contrações involuntárias, numa frequência maior que aquela que desejamos, então nós temos necessidade de ir ao banheiro toda hora. No homem, acima de 50, 55 anos, a causa mais comum disso é a descompensação da próstata. O aumento prostático dá algumas alterações na bexiga que faz com que ela contraia com a frequência maior, com uma intensidade maior e, consequentemente, a pessoa precisa ir ao banheiro com maior frequência. Então eu diria para você que você tem que passar numa consulta com um urologista, fazer um exame prostático, fazer um exame de ultrassom de rins e vias urinárias, mas, assim, pelo que você está me dizendo, assim, em 1 minuto de entrevista, tudo caminha para essa patologia, síndrome da bexiga hiperativa, uma doença muito comum, subdiagnosticada, de 10 a 20% da população tem essa doença, né? E no homem, a causa mais comum dela, acima de 50, 60 anos aí, é a descompensação de patologia prostática. Olha só. Estamos ao vivo aqui, tem pergunta chegando aí pelo WhatsApp. Daqui a pouquinho a gente vai estar fazendo outras perguntas aqui do Dr. Rogério. Tem algumas dúvidas também, que é muito importante. Estamos falando sobre a saúde do homem. Tem dúvidas? Pode ligar, 2534-1234, 2534-1234, participa ao vivo conosco, estamos ao vivo, ou manda aí a pergunta pelo Facebook, também você que está assistindo ao vivo pelo Facebook, mande sua pergunta também, diga, Mar. Olha, agora a pergunta é da Camila, doutor, ela diz, boa noite, meu nome é Camila, eu não bebo água e sinto muita dor na ponta da minha barriga, tem noite que eu não consigo dormir de dor, isso é normal? Bom, Camila, esses sintomas que você está tendo é um sintoma bastante inespecífico, bastante geral, né? Em relação ao fato de você não tomar líquido, não ingerir líquido, nós precisamos aí, dentro da minha área urologia, pesquisar uma patologia para você, uma doença extremamente comum no nosso meio, que é a litíase urinária, conhecida como pedra nos rins. Bom, para fazer o diagnóstico dessa doença, dessa patologia, nós precisamos começar fazendo um ultrassom de rins e vias urinárias. Esse quadro que você nos acabou de relatar não é um quadro normal, não é um quadro que você deve encarar com normalidade. Então nós devemos começar para você com um ultrassom de rins e vias urinárias, focando nessa doença, nessa patologia, litíase urinária, que são pedra nos rins, que eventualmente você pode ter devido à baixa ingestão de líquido. Tá? Mas assim, essa seria a primeira hipótese. Poderia ser aí algumas outras doenças, algumas outras enfermidades, mas a mais comum dentro desse quadro que você nos coloca aqui, que você nos propõe, é a litíase urinária. E a investigação é com ultrassom. É o exame mais rápido, eu acho que mais acessível que nós temos para se fazer o diagnóstico dessa doença.
Estamos ao vivo aqui, Dr. Rogério, respondendo as dúvidas da população de Piracicaba. É o quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana aqui de Piracicaba. Dr. Rogério, vou fazer uma pergunta para o senhor. Por que a gente, o homem principalmente, com a idade, ele vai perdendo a sede? Parece que a terceira idade, né, a pessoa quando vai ficando idosa, ela não sente mais sede. Eu quero saber se isso é normal, se o corpo realmente não precisa se hidratar ou não. Por que acontece isso, doutor Rogério? Olha, Neto, é de fundamental importância a hidratação para todas as faixas etárias, não é? Em três públicos especialmente, isso é mais importante ainda. Crianças, grávidas e pessoas mais de idade. Ocorre que muitas pessoas, principalmente, a gente observa isso com uma certa frequência no consultório, as pessoas mais de idade, têm uma certa relutância na ingestão de líquido e acham que a ingestão de líquido é importante quando você está com sede. Na verdade, quando você está com sede, é o último mecanismo que o organismo nosso lança para a falta de líquido. O primeiro é a queda, a diminuição do débito urinário. Você urina menos, o xixi vem em menor quantidade. Então, quando você vai tomar líquido, ingerir líquido, tomar água, porque você está com sede, na verdade, você está num grau alto de desidratação. É tão alto que a manifestação dessa hidratação vem por conta da sede. Então, a verdade é que você tem que ingerir, pelo menos, ao menos, se não tiver outras restrições, problemas cardíacos, por exemplo, né? Ao menos 2 litros, 2 líquidos e meios, 3 litros de líquido ao dia, não é? E, claro, isso independente da sede. Se você esperar ficar com sede, é porque você já desidratou muito e o organismo está reclamando a ingestão de líquido. Tá? E há realmente, você está correto, uma certa relutância das pessoas em não ingerir líquido, a menos que estejam com sede, né? Mas a sede é o último recurso que o organismo nos reclama para que nós ingeramos leite. Seria um alerta vermelho dizendo, olha, já está em estado de emergência. Perfeitamente. A sede, seria isso? É isso mesmo, né? É isso mesmo. Então, a pessoa precisa aprender a administrar a ingestão de 2,5 litros, 3 litros ao longo do dia. Rogério, então o correto é você não sentir sede. O correto é não sentir sede. não sentir sede. Quando você sente sede, é porque o organismo está lançando mão de um mecanismo extremo pedindo, agonizando para você ingerir líquido, né? Olha só. A primeira medida que o organismo toma quando você está desidratado é diminuir o xixi. Então você diminui o débito urinário com isso. O primeiro mecanismo, né? Aí tem alguns outros mecanismos e o último é a sede. Quando você está com sede, é porque você já passou por todas as outras etapas. Tá? Perfeito. Então, é de suma importância a hidratação, né? É de suma importância. Diria que é a ingestão principal que nós temos, contando-se alimento, outra coisa qualquer. A água é a principal substância que nós podemos ingerir. Estamos ao vivo aqui, doutor Rogério, respondendo as dúvidas. Tem o WhatsApp chegando, só que primeiro o telefone. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem está falando? É a dona Mercedes. Dona Mercedes? E do Marcelo. Desculpa. Mãe do Marcelo, tudo bom, dona Mercedes? Tudo, né? Então tá bom. Pois não, pode fazer a Tá pergunta. com medo, quero falar sobre o Marcelo. Isso, pois não, O pode. Marcelo que é especial, você conhece, né? Sim. Então, eu faço exame de xixi, exame da urina, ele queixa dessa dor, só vive doendo. Aham. E ele sente dor na região da bexiga, é isso, dona Mercedes? Diz ele que é dor pra fazer xixi. Ah, quando ele vai fazer xixi, ele sente dor. É um filho especial que ela tem também, Entendi. o Marcelo. Ele tem 38 anos. Quantos anos? 38. 31. Bom, aí, dona Mercedes, o que nós precisamos fazer? Se ele refere que está com dor e faz o exame de urina, está negativo, se já fez um ultrassom e não tem nada, talvez fosse interessante fazer nele um exame de toque retal. Aí tem uma outra patologia que entra na jogada, que é a prostatite. Prostatite é uma infecção da próstata. Esse diagnóstico, essa patologia, essa doença, ela só é diagnosticada com o exame do toque retal.
Às vezes a pessoa sente um desconforto inespecífico na região do baixo ventre. Então, às vezes reclama como dor a urinar, como dor abaixo do umbigo, como dor na região escrotal, como dor na região em volta do ânus. E se não for feito o exame de toque retal, aquele exame para palpar a próstata, que normalmente é feito nas pessoas mais idosas, com outra finalidade, que é atrás de tumor, nesse caso aí, atrás da prostatite, que é a infecção, a inflamação da próstata, nós não conseguimos fazer o diagnóstico. Então, se foi feito o exame de urina, está tudo ok. Se foi feito um ultrassom, está tudo ok, né? Eu acho que a senhora deveria levá-lo ao urologista e propor ele fazer um exame de toque retal, porque uma doença que é muito sugestiva para essa queixa é a prostatite. Prostatite é uma afecção da próstata, também muito pouco conhecida do nosso público, né? Quando se fala em próstata, se pensa muito no câncer de próstata e no aumento benigno, que é a hiperplasia prostática benigna. Mas nós temos essa patologia também, que é a prostatite. 10%, 20% até dos homens procuram um serviço médico ao longo de sua vida para tratar essa doença, que é muito comum, mas subdiagnosticada, né? E pouco conhecida, consequentemente. Perfeito. Tá aí, então, dona Mercedes, né? Procurar, então, um urologista para fazer os exames aí, e o exame de toque, que, sem sombra de dúvida, o especialista ele vai dar o diagnóstico. 19h43, tem pergunta agora pelo WhatsApp. Diga, Maria. Tem sim, doutor Rogério. Agora a pergunta é da dona Sueli. Ela diz o seguinte, olha, há 2 anos eu tive uma anemia ferropenia moderada a grave, necessitando de acompanhamento. Mas como eu tinha um filho de 3 anos com câncer, não cuidei pelo tempo escasso. Mas segundo a médica, para virar uma leucemia, a chance é grande. Tomei 6 doses do medicamento Noriporum, é isso, né? Na veia, mas ainda não refiz o exame. Mas tenho sentido dores nas pernas e ossos em geral. Teria algum risco de ter virado leucemia? Ela mandou a imagem do exame aqui, doutora, acho que perguntando se é esse, mas acho que não dá para identificar. Tá bem pequenininho. Bom, normalmente a anemia ferropriva, ela não vira leucemia, tá bom? Normalmente a anemia ferropriva é o termo ali, né? É aquela anemia que a pessoa tem pela baixa ingestão de ferro, por diversos motivos. Ou não ingeriu, ou eventualmente na gravidez teve um consumo muito grande. Normalmente isso não leva à leucemia. A leucemia, né, embora as pessoas às vezes não tenham essa ideia, é um tumor. É um tumor de células sanguíneas, é um câncer, né? Então, assim, isso assim, não é muito... É quase improvável que aconteça, né? Então eu acho que essa senhora deveria começar fazendo o quê? Um hemograma. Correto. Um hemograma para ver como que está a hemoglobina, o hematócrito e fazer a dosagem do ferro, né? Não é uma coisa assim tão difícil de se fazer. São dosagens simples, né? Dosagens séricas, e a chance de ter virar leucemia, isso é baixíssimo. Baixíssimo, né? Ela corre o risco, se ela não fez um tratamento adequado, de estar extremamente anêmica, né? E aí ter que fazer uma reposição de ferro, como foi proposta aí, às vezes com Noripurum, ferro via oral, enfim, algumas maneiras. Mas a chance de virar leucemia é desprezível, muito pequena. Perfeito. Tá, ao vivo conosco, aqui tem mais perguntas chegando pelo WhatsApp. Mande seu WhatsApp, 019-99141-1048. Você pode ligar também, tá aí, 99141-1048 é o WhatsApp do programa. Ou você pode também ligar e fazer sua pergunta, como fez a dona Mercedes, no telefone 2534-1234 ao vivo. O urologista do Hospital Fornecedores de Cana, doutor Rogério, que sempre nos dá a orientação, uma aula aqui, com toda certeza, para todo o público da nossa cidade e também da região. Diga, Maria. Olha, agora a pergunta é do seu Osvaldo, doutor Rogério. Ele diz, já faço o exame PSA para a próstata. É necessário fazer o exame de toque quando tenho 50 anos? Essa pergunta é muito boa, Maria, é muito boa. Até onde se sabe hoje, até a documentação mais recente, embora tenha algumas controvérsias que andou saindo na imprensa aí atualmente, hoje em dia é a combinação, né, o diagnóstico precoce do câncer de próstata é a combinação do exame do PSA somado ao exame de toque retal. O exame do PSA somado ao exame de toque retal.
A população geral, de uma maneira geral, os homens devem começar esse exame em torno dos 50 anos. 2 públicos específicos nós orientamos que comece mais cedo: os negros e pessoas que tiveram história familiar dessa doença. Por que os negros e pessoas que tiveram história familiar dessa doença? Porque esses 2 públicos têm um risco de ter a doença mais cedo e com uma agressividade maior. Correto. Então, a população, de uma maneira geral, em torno dos 50 anos, os negros e pessoas com história familiar, 5 anos mais cedo, em torno de 45 anos. Então, é a combinação do exame do PSA, que é o exame de sangue, somado ao exame de toque retal. Muitas pessoas, até muitos colegas urologistas, até vêm apresentando algum questionamento em relação a isso. Mas até hoje, a orientação que nós temos da nossa sociedade brasileira é a combinação dessas 2 coisas. O exame de toque com o exame do PSA. 50 anos, a população de uma maneira geral, 45 anos, até um pouquinho menos, quem tem a história familiar, e negros, porque esses 2 públicos têm a doença mais cedo e com uma agressividade um pouco maior, Maria. Estamos ao vivo aqui no quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, aqui da nossa cidade. Tem telefone? Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem está falando? É Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, qual é o seu bairro, Carlos Eduardo? Jupiá. Jupiá. Um abraço aos moradores de Jupiá. Carlos Eduardo, pode fazer sua pergunta. Fique à vontade, doutor Rogério está ouvindo. Eu queria saber que eu operei a próstata já faz mais ou menos 2 anos. E ainda sinto dor e sangue ainda. Ela volta ou o que pode ser? Você tem dor e sangramento, é isso? E sangramento. Já operei a próstata há 2 anos atrás. E quantos anos você tem, Carlos? Eu tenho 56. 56 anos. Bom, claro que ter dor na próstata e ter sangramento com frequência, isso não é normal, né? Uhum. Então nós temos 2 patologias muito prováveis para o Carlos Eduardo aí. Aquele crescimento benigno da próstata, hiperplasia prostática benigna. Ele não disse qual foi a cirurgia que ele fez aí, mas provavelmente foi a raspagem que a gente diz, né? Aquele excesso de retirada de próstata pelo canal. Então, o que pode ter acontecido é o seguinte: a próstata pode ter voltado a crescer, alguma coisa assim, ou não ter tirado uma quantidade importante de próstata, ter ficado próstata ainda, e isso está dando sintomas atualmente. Então, hiperplasia prostática benigna é o nome disso. Ou a segunda doença que pode estar dando isso é a prostatite, que é aquela infecção, aquela inflamação da próstata que cursa com dor, com sangramento. Às vezes você tem sangramento no esperma, não só no xixi. Aí seria fundamental fazer uma análise do líquido seminal. Você colher o esperma e, a partir da coleta do esperma, fazer um exame de cultura para ver se diagnostica algum tipo de bactéria. Então isso é fundamental, né, para o seu caso. Então, as 2 patologias mais prováveis: hiperplasia prostática benigna de um lado, do outro lado a prostatite, ou eventualmente até as 2 coisas, tá? Então, exame de toque retal e principalmente uma avaliação do esperma, para ver se não tem bactéria e se o esperma não está infectado. Perfeito, tá aí então, né? Procurar o especialista, né? Para que você possa fazer esses exames. Tem a última pergunta aí, se o tempo está estourando, o doutor Rogério está aqui conosco. O senhor vem aqui, Rogério, e é assim, ó, a gente vê o tempo, olha no relógio, já passou já quase 40 minutos. Sinal que a população está interessada, com né? Toda certeza, com toda certeza. É um sinal. Serviço aí para a população de Piracicaba. Vai para a pergunta, Maria, diga. É isso aí, olha, a última pergunta então do doutor, do seu José. Ele pergunta, doutor, se a fruta carambola deve ser evitada para quem tem cálculos renais frequentes. Olha Ele diz só. que toda vez que como, sinto cólicas fortes. Seria coincidência? Olha, essa é uma pergunta. Eu não como carambola, porque já me disseram isso, eu evito. Não como carambola. Será que é verdade isso daí ou não, Rogério? Então, para pessoas que têm uma propensão, que tem uma propensão a ter insuficiência renal, não é aconselhável a ingestão dessa fruta, né? Porque eventualmente ela pode levar à insuficiência renal. Agora, eu acho que você, como o telespectador disse, ele comer a carambola e a partir daí ter as dores, isso provavelmente é uma coincidência,
Tá. Quando a insuficiência renal se manifesta, geralmente a manifestação não é um quadro de dor. Geralmente para de urinar, né, e evolui para diálise. Geralmente é isso. Né? Então, não é um quadro de dor. Esse quadro de dor que você tem são as patologias, são as doenças, normalmente, mais normais, mais comuns que nós temos. Normais não, mais comuns, né? Que é cálculo no rim, infecção de urina. Cálculo no rim, pedra, litíase, como você disse aí. Então, caberia muito bem um exame bom para a gente avaliar isso para você. Que seria o quê? O exame de ultrassom. Ultrassom de rins e vias urinárias, né? Agora, se você tem pedra, se você tem cálculo, já sabe, tem uma chance, tem uma probabilidade de ter problema renal, evita a ingestão de carambola, porque ela tem algumas substâncias que eventualmente pode levar à insuficiência renal. Isso é verdade, isso não é mito, isso é verdade. Então isso aí é verdade, eu não como carambola, não como carambolas. Não como, eu evito mesmo, já falaram isso, foi uma tia que falou, não como carambola que você vai ter pedra no rim. Parte é verdade que o Rogério está confirmando para nós aqui. Vamos a alguns detalhes. Já chegou no final já? Puxa vida, agora eu quero perguntar. Só a última pergunta. Tem alguma patologia que essa época do ano, Rogério, ela acaba atacando mais a população ou não? Olha, essa época tem mais incidências desse tipo de patologia ou não? Tá, tem sim, olha, nós temos, é muito comum no consultório, essa época do ano, balanopostite. Balanopostite. O que é essa balanopostite? É uma patologia, uma inflamação que dá na glande do pênis, né? Na cabecinha do pênis, em volta do pênis, às vezes fica carne viva, o paciente tem muito desconforto quando vai ter relação, às vezes tem mau cheiro, secreção purulenta. Por quê? Porque nós estamos tendo uma variação de temperatura e de umidade muito abrupta, muda muito rapidamente, né? E a região do pênis, a região genital, que fica protegido normalmente pelas roupas íntimas, por calça jeans, tem uma ventilação muito ruim. Tá. E isso é um prato cheio para nós desenvolvermos candidíase e outras afecções. Então, é muito comum essa época do ano nós termos um aumento dessa patologia, dessa afecção no consultório, né? Uma doença benigna, né? Mas extremamente chata de se tratar, né? Pelas condições, restrições que impõem ao paciente, né? E que aparece muito essa época do ano. Balanopostite. Balanopostite é uma inflamação, uma infecção da região do pênis, da glande, que é muito comum quando você tem essas variações de temperatura, de umidade e que viram um ambiente hostil para a proliferação, principalmente de fungo, de cândida. Perfeito. Então, Rogério, mais uma vez, muito obrigado pela participação, viu? É um prazer enorme estar aqui Obrigado, sempre, poder esclarecer, poder tirar as dúvidas dos seus telespectadores e parabéns pelo programa, né? Isso que vocês prestam à população é um bom serviço, né? É um serviço de qualidade, né? Que serve para orientação da população de uma maneira geral. Tá de parabéns o programa. A gente que agradece a presença, agradece ao Hospital Fornecedores de Cana também, que proporciona, né, um quadro como esse, que há 5 anos veio aí sanando as dúvidas da população. Muito obrigado. Estou sempre à disposição sua. Muito obrigado. Você acompanhou então o quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana aqui de Piracicaba.